Michele, eu vou pedir para a Adri entrar porque tá tendo um problema na internet. Não sei se é aqui na minha, mas está encerrando o vídeo automaticamente. Gente, mais uma vez eu peço desculpas. E vamos dar continuidade a essa live falando sobre hanseníase. Michele está entrando para falar aqui de hanseníase. Nossa, Michele, não sei o que aconteceu com a internet, mas o vídeo encerrou 2 vezes. Entrei novamente e encerrou novamente. Eu peço desculpas em nome da Sobeste e gostaria que você desse continuidade. Não sei se para você ficou bom, só para mim que encerrou, mas para falar sobre a hanseníase, eu já estava falando... A gente volta aos sinais cardinais, não é isso? Isso. Então, o que caracteriza um caso de hanseníase, né? São lesões ou áreas da pele com alteração de sensibilidade térmica, ou dolorosa e ou tátil. Não é na sequência, tipo, eu não vou ter um paciente que vai ter alteração térmica, dolorosa e tátil ao mesmo tempo. Pode ser que ele tenha só uma alteração, tá? E aí, espessamento de nervo, né? E a terceira característica seria o quê? A presença do bacilo Mycobacterium leprae, porque a hanseníase ela é causada por uma bactéria, que é o Mycobacterium leprae. Então, às vezes, a baciloscopia, quando o paciente faz, ela dá positiva, mas às vezes ela não dá. Então, o que, que o médico vai falar? Porque a gente sabe que quem dá o diagnóstico é o médico, né? Então, o médico atendeu lá a dona Maria, e aí ele viu que no exame de baciloscopia deu negativo. Mas se ele não fizer uma avaliação neurológica simplificada, ou seja, não vê o paciente crânio-caudal, ele não vai conseguir ver que tem algum nervo com alteração de sensibilidade ou que está espessado. Ele vai mandar a dona Maria para casa e aí vai ficar mais um caso sem diagnosticar. Então, daí a importância do diagnóstico clínico, né? Que a gente lê muito nos artigos, nos protocolos do Ministério, a questão do diagnóstico clínico. Então, tem que avaliar o paciente. Se não avaliar, não vai conseguir descobrir hanseníase. Michele, eu gostaria um pouco que você falasse, porque nós sabemos que o enfermeiro não faz o diagnóstico, mas ele é uma peça fundamental nessa avaliação dos pacientes. Não queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho de enfermeiro, esse trabalho que vocês têm feito para detectar casos e essa parceria com a equipe médica, né, para que a gente consiga avançar nesses casos. Lá em Campo Maior, normalmente a gente faz avaliação neurológica simplificada, né? E aí a gente vê o paciente, que a gente vai ver o quê? Olhos, mãos e pés, né? Que é o que fala o protocolo. Então, assim, uma boa avaliação neurológica, né? Você consegue diagnosticar o paciente. Então, a gente faz a avaliação, pede para o paciente. Eu lembro de um paciente que a gente atendeu, um senhor idoso, que eu pedi para ele tirar a roupa e ficar só de cueca. E ele disse, você tem certeza que você quer isso? Eu disse, tenho. Aí fui explicar para ele por que é da importância, né? Que teria que ver se tinha alguma mancha com alteração de sensibilidade, a questão dos nervos. Depois que eu expliquei tudo, aí depois no final a gente ficou amigo, né? Então, assim, mas foi bem difícil. Ele, mas eu não acredito que eu tenho que tirar essa roupa. Eu disse, mas é importante se eu fazer isso. Então, assim, a avaliação neurológica simplificada é feita por qualquer profissional treinado, tá? Então, a gente, no caso, a gente faz a avaliação e a gente discute o caso com uma médica que a gente tem do PSF, que é a doutora Joselane, que é uma grande parceira, né? Então, quando a gente tem os casos, a gente faz toda a avaliação, aí leva para ela para discutir o caso, né? Ou então a gente conversa com um dermatologista que tem lá, doutor Wellington, e aí a gente fecha aquele caso. Né? Então, assim, o trabalho braçal que faz toda a enfermagem, mas infelizmente a gente não pode fechar o diagnóstico, né? Então, assim, o que eu sempre digo, uma boa avaliação neurológica consegue fechar muito caso, né? Porque se você não vê o paciente, acolher o paciente, ver ele de uma forma no todo, você não consegue ver isso, né? Percebe muito que as pessoas ficam sempre procurando a mancha, né? E às vezes você detecta pelo espessamento do nervo. Sim. Como é a realidade em relação a isso? Quando a gente vai para os protocolos, a gente vê que tem 3 classificações de hanseníase, né? A hanseníase Pulse, multi, e tem a hanseníase neural, que é essa que você falou, que é só espessamento de nervo. Então, quando a gente não encontra manchas, de jeito nenhum, a gente pode encontrar espessamento de nervos.
Então, esses casos não são casos da atenção básica. São casos que a gente tem que mandar para referência. Então, quando a gente não encontrar a mancha, que é muito difícil acontecer isso. Sempre a gente vai encontrar uma ou outra mancha com alteração de sensibilidade térmica, ou dolorosa, ou tátil. Porque são as terminações nervosas periféricas, né? Então, assim, acho que esse período que eu assumi, eu tenho o quê? Hoje eu tenho 31 casos, né, de Hanseníase multi, de 2021. Um caso de 31. E agora, nesse ano, a gente já tem 8 casos fechados de Hanseníase multi. Como é que tem sido esse tratamento, né? Assim, detectou os casos de múltiplo vacilar e como é que tem sido o tratamento para esses pacientes? Recentemente mudou o protocolo. E aí eu queria que você já emendasse, falasse um pouco também da vigilância de contato, porque uma vez detectando os pacientes com hanseníase, você precisa também fazer a vigilância de contato e verificar se tem os contatos, né, com algum sinal de hanseníase. Gente, a minha internet tá ruim, foi a Michelle que caiu. Eita, um monte de gente aqui, obrigada pela presença de vocês. Podem mandar pergunta, se tiverem alguma contribuição, fiquem à vontade. É um tema muito importante. Nós estamos no ranking de segundo lugar do mundo, é muito sério. E eu sempre digo que a conta precisa fechar. E só fecha essa conta com conhecimento. Precisamos melhorar esses indicadores, precisamos tratar, tentar erradicar essa doença que tem cura, tem tratamento, né, disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Então, precisamos nos empenhar, e aqui é a função da SOBEST, nessa função de educação, para estar contribuindo com as pessoas, discutindo um tema que a gente sabe que é extremamente importante. E alguém, se quiser contribuir, enquanto a Michelle retorna. Eu acho que está tendo oscilação de internet, da outra vez fui eu, né? Agora ela caiu. E aí, vocês estão gostando do tema? Quem é que trabalha aí com hanseníase? Enquanto a Michelle chega, me conte um pouquinho. Como vocês sugerem realizar teste de sensibilidade em crianças de 3 anos? Peraí, deixa eu ver aqui. A Michelle está chegando. Ela pediu aqui para entrar, gente. Oi, Michele, agora foi você que caiu. E já tem uma pergunta, não sei se você prefere deixar para depois. Como realizar teste de sensibilidade em criança de 3 anos? Assim, você sabe, tem experiência na sua cidade com pessoas menores? A gente não teve nenhuma experiência com criança de 3 anos, né, até agora. Mas, assim, você vai ter que conversar com ela, né, explicar, ficar brincando com ela, porque eu trabalho com pediatria, mas, assim, nem no hospital infantil eu tive criança com 3 anos, né. Na atenção básica, a gente está com uma criança de 10 anos, que está em tratamento multi, de morfa, mas, assim, com 3 anos ainda não. Mas eu acho que é a mesma técnica, né, você explicando, mostrando o quente e o frio, que a gente sabe que o térmico pode ser feito com cotonete, né? Um lado molhado com álcool, um lado seco, ou com tubo de ensaio quente e frio, e o doloroso com agulha de insulina, né? E o tátil com monofilamento verde. O ideal que seja seguir o protocolo, né? Assim, porque tem várias formas que eles mostram, com caneta, que eu acho que não funciona muito na prática. É melhor dessa forma, fazer as coisas do jeito que se pede. Mas, assim, eu acho que é a mesma forma. Você ter paciência, vai demorar mais, porque ele vai... Mas menor que 5 anos eu nunca vi casos. Mas maior que 5. Né? Assim, nem na época de estudante eu nunca vi casos menor que 3 anos. Assim, menor que 5, com 3 anos, né? Mas a criança de 3 anos, ela já disse que sente, né? Ela vai dizer se dói, se não dói, então não vai ter mudança. Acho que é o que você falou, mais paciência para testar e repetir para não estar
tendo um falso positivo e um falso negativo. Mas na próxima live a gente pode voltar falando especificamente de crianças. Bem, Michelle, a gente tinha, na hora que a conexão caiu, você ia falar sobre o tratamento e a vigilância de contato, Tá. que é outro tema bem importante no combate à hanseníase. Com relação ao tratamento, o que a gente tem de mais novo, né? A partir do 1º de julho de 2021, a gente unificou os tratamentos, agora é PQTU, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que tanto o paciente que faz tratamento para 6 meses, como 1 ano, vai usar o mesmo esquema, que seria rifampicina, dapsona, né, e clofazimina. Então, qual a diferença? O Palce é aquele que tem até 5 manchas, né, que só tem um tronco nervoso alterado. Né? Então, quando você vai fazer a palpação, você encontrou só, digamos, um nervo ulnar alterado. Então, independente da classificação de manchas, né, é que você vai ver, às vezes as manchas não chamam tanta atenção, mas a questão dos troncos nervosos. Então, tem um tronco nervoso, você vai classificar como Palce. Então, o multi é o quê? São a partir de 2 troncos nervosos, né? Então, aí os dois vão fazer a mesma medicação. A diferença é que o Palce vai fazer 6 meses, rifampicina, dapsona, clofazimina, e o multi vai fazer 1 ano, né? O que fala aí do protocolo? Que os 6 meses pode prorrogar até 9 meses, que é o prazo máximo mais 3 meses, caso que ele aconteça dele desistir do tratamento, ou então teve uma reação, alguma coisa da medicação, aí você prorroga por mais 3 meses. E no caso do multi, vai mais 6 meses, que daria 18 meses. Né? E a criança, qual a diferença? PQTU também, só que a questão do peso, né? O peso é que vai influir na criança. A partir de 50 quilos, vai fazer o mesmo esquema de adulto, e menor que 50 tem um esquema de acordo com o peso que você vai adequar. Né? Então, mais ou menos isso. Com relação... Desculpa, eu ia falar da vigilância de contato. Com relação aos contatos, o que a gente vai observar, né? A gente vai fazer o exame dermatoneurológico, ou seja, você vai fazer a avaliação crânio-caudal desse contato, né? Ou seja, contato, que seria o contato? Contato familiar, aquela pessoa que mora naquela casa, né? Convive a maior parte do tempo. Seria o contato familiar. E o contato social seria aquele que ele, por exemplo, eu trabalho 12 horas no hospital infantil. Um exemplo. Então, eu passo a maior parte do meu tempo no hospital. Então, seria meu contato social lá. É igual um vizinho que a gente fecha um caso, aí ele vai muito na casa da vizinha. Então, ali é o contato social dele. Então, o contato familiar e o contato social devem ser avaliados, ou seja, fazer avaliação dermatoneurológica, avaliar crânio, caudal, pele, nervos. Caso não tenha alteração dermatológica nem alteração de nervos, aí é que você vai ver a questão da BCG. Se tiver menor que 1 ano, não toma vacina BCG. Se tiver maior que 1 ano, aí você vai ver, só tem uma cicatriz no braço, aí você vai tomar mais uma. Se você tem 2 cicatrizes, não toma nada. Se você não tem nenhuma cicatriz, toma uma. Aí a dona Maria diz, então, Michelle, eu vou tomar a BCG, então não vou mais ter hanseníase. Não é assim. É igual a vacina do Covid. Você toma a vacina para você ter a doença de forma mais leve. Mas no caso da BCG, se a pessoa tiver com a doença, ela vai reativar mais rápido a doença se tomar a BCG. Então, é por isso que tem que ter um cuidado de avaliar esse paciente detalhadamente, ter a certeza que está encaminhando, que ele não tem nenhuma alteração. Aí, esse contato eu avaliei, eu tô atendendo a dona Antônia, a dona Maria é o contato da dona Antônia. Avaliei, mandei ela tomar BCG, aí eu mando ela ir para casa. Aí, no próximo ano, eu esqueço esse contato, eu não posso fazer isso. Eu vou avaliar esse contato por 5 anos. Por que, Michelle, que eu vou fazer isso? Porque o período de incubação da doença é longo. Como a gente falou no início, é de 2 a 10 anos, alguns falam de 5 a 10 anos, então o período de incubação é longo. Então, se eu esquecer aquele contato, em algum momento, ele pode aparecer com a doença e eu não vou saber que ele está com a doença. Eu peguei um paciente uma vez, na estratégia de saúde da família, que a esposa teve e ele teve 15 anos depois. Olha a distância. Muito bom.
E aí seria um dos grandes problemas que temos para erradicar a doença, né? Porque esse Sim. controle minucioso, esse teste de contato, as pessoas mudam também de endereço, a gente sabe que essa, né, mudança de Uhum. endereço é relativamente frequente, pode terminar perdendo, já que a gente não tem uma vigilância em rede, né? A gente não tem esse controle ainda, por exemplo. A dona Maria foi contada a dona Antônia, a dona Maria mudou de estado, e aí a gente comunica para outro estado que a dona Maria está lá e que ela tem. Então ainda não existe isso, talvez seria um passo, né, da gente ter esse controle em rede para a gente conseguir evitar tantas deformidades, né? Sim. Eu acho que o maior problema da hanseníase ainda são as sequelas. Eu estou com um paciente hoje com 39 anos, aposentado por invalidez. Não foi nessa gestão que a gente conseguiu, já faz algum tempo que ele já é aposentado. Então, assim, ele tem garra fixa nas mãos que não tem condição de trabalhar, de abotoar uma camisa, de calçar um sapato. Então, assim, é muito triste você encontrar um paciente com tão novo a vida produtiva e não conseguir mais fazer nada, né? Por conta de não ter diagnosticado uma doença que o tratamento é tão comum, é gratuito no SUS, né? Tá lá nos postos de saúde e aí só basta a pessoa procurar, tem cura a doença, né? É isso que as pessoas têm que entender, que hoje, há mais ou menos uns 15 dias, a gente começou um tratamento de um paciente que ele me ligou dizendo eu já comecei o tratamento, estou tomando antibiótico, mas e aí? Eu vou melhorar dessa dormência? As pessoas têm que entender que a medicação vai tratar onde parou. Tipo, a bactéria já lesou o nervo no nível que não dá mais para fazer nada, a medicação não vai fazer milagre. Né? É isso que tem que entender. Por isso o diagnóstico precoce. Quanto mais rápido você procurar, mais rápido não deixar sequela da doença. Então, assim, a fisioterapia vai trabalhar, vai tentar melhorar a qualidade de vida, mas, assim, 100% a voltar ao que era antes é quase impossível, se tiver lesado muito. Porque às vezes você demora, vai se automedicando, vai achando que não é nada, porque não tem nenhuma doença no mundo que cause alteração de sensibilidade, a não ser hanseníase. Só hanseníase. Generalizada desse jeito, né? E, Michele, me fala um pouco sobre as reações rancênicas, né? Porque é um outro problema que o paciente tem. A demora no diagnóstico precoce, então ele termina tendo um diagnóstico tardio. Às vezes, quando chega no serviço é porque já está com garra ou com úlceras. Então, assim, a gente teve a oportunidade de trabalhar vários pacientes, vai falar um pouquinho depois, eu estou aqui adiantando, falar um pouquinho de pacientes que já chega, assim, você descobre a hanseníase pela complicação que ele tem. Infelizmente, a gente sabe que isso é bem frequente. E uma vez tratado, ele pode ter reações hansênicas, que é um outro problema. Fala um pouquinho para a gente sobre as reações. Então, só para a pessoa entender que a reação rancênica é a reação que pode acontecer antes da doença, durante ou depois do tratamento da PQD. Né? Então, não tem nada a ver com reação medicamentosa. São duas coisas diferentes. Né? Não é reação ao medicamento da PQT, sim reação que pode acontecer da doença. Então, a gente tem dois tipos de reação. A reação tipo 1 e a reação tipo 2. A reação tipo 1 e a tipo 2 são comuns acontecerem em neurite. Que é isso? São dores nos nervos, né? Inflamação. Ite seria o quê? Inflamação. Então, normalmente são pacientes que a gente pega, que quando a gente vai palpar os nervos, eles não conseguem nem que a gente, não aceitam nem que a gente trisque, porque eles, na hora que você coloca a mão, ele joga a mão porque está doendo muito, né? Agora mesmo a gente teve um paciente assim, que foi diagnosticado no janeiro roxo com hanseníase multi e reação tipo 1. Então, normalmente são pacientes que as manchas, né, elas ficam o quê? Bem vermelhas e bem edemaciadas, ou seja, bem infiltradas. Na hora que você pede para o paciente tirar a roupa, você vê que as manchas dele estão bem inchadas, né, que a gente chama de edemaciadas. A pessoa tem dor no trajeto dos nervos, dor na face, né, que é onde tem os nervos trigêmeo facial. Vai diminuir a força muscular. Normalmente, o paciente, você pede para apertar a mão, ele não consegue apertar da mesma forma. Então, tudo isso é o quê? A reação tipo 1. A tipo 1, normalmente, você usa o quê?
Isso não é competência do enfermeiro, mas o enfermeiro tem que saber. A gente usa prednisona 1 miligrama por quilo, né? De acordo com o peso. Então, tudo é de acordo com o peso do paciente. Se o paciente pesa 70 quilos, ele vai iniciar com 70 quilos e vai diminuir a cada 15 dias, né? Em média, que eles fazem isso. Vai diminuir 10% a cada 15 dias, se ele não tiver melhorando, é claro. Uma coisa que é importante para o paciente com reação, você fazer avaliação neurológica simplificada, para você ver se esse paciente está evoluindo bem. Na avaliação neurológica simplificada, você vai tocar com o monofilamento, né, os pontos das mãos e dos pés e vai ver se ele está diminuindo a cor, ou seja, se ele estava vermelho, é para ele voltar para onde? Para o roxinho, que é o anterior. Se ele está indo para frente, quer dizer o quê? Que não está melhorando a reação, né? Então, quando eles vão usar a corticóide, no caso prednisona, aí vão usar o que mais? O albendazol para tratar estranguloses tercolares, né, por 5 dias. Vão usar o que mais? Um protetor gástrico, que é o omeprazol, e vai usar o carbonato de cálcio com vitamina D. Por quê? Porque a prednisona faz perder cálcio, né? Então, por isso que o paciente não pode usar muito tempo prednisona. O máximo tratamento desse é em média de 3 a 4 meses, é essa média que fala o protocolo. Então, é todo esse conjunto, você vai ficar vendo a questão de função renal, função hepática, função renal com a ureia creatinina, hepática com TGO e TGP, vendo hemograma, tudo isso para ver se ele não vai ter nada durante o tratamento da reação. Assim também como na PQT, né? Você tem que ver as questões dos exames. A reação tipo 2, ela é mais comum no paciente multibacilar. São os nódulos eritematosos, por isso que é chamada de reação tipo 2. Normalmente o paciente tem febre, mal-estar, dor nas articulações, né? Tem inflamação dos testículos, né? Uma vez o paciente me ligou, engraçado, quando eu trabalhava na estratégia, ninguém tinha meu telefone. Hoje, os pacientes com hanseníase e tuberculose, todo mundo tem meu telefone. Parece orelhão meu telefone agora, mas é porque são pacientes que eles são muito carentes de tudo, né? Então, a gente precisa dar esse acolhimento para eles, né? A gente precisa acompanhar mais próximo o que está acontecendo, né? Então, a reação tipo 2, a gente trata com o quê? Com talidomida. A talidomida de 100 miligramas. A talidomida é uma medicação teratogênica, então, quando a gente vai tratar a mulher com talidomida, a gente tem que fazer o beta-HCG para ver se ela não está grávida, né? Ter todo aquele cuidado, orientar, no caso dos homens, para usar camisinha, para não ter nenhum problema, para engravidar nenhuma mulher e não ter nenhum problema, né? Então, tudo isso aí a gente vai observar. E a talidomida é uma medicação especial que o prescritor tem que estar cadastrado aqui em Teresina, na vigilância. Se ele não estiver cadastrado, ele não recebe o receituário que é próprio para prescrever talidomida e ele não consegue acompanhar o paciente dele. Então, assim, é uma medicação de uso restrito, tá? Estou com medo da sua cair novamente. Está vindo aqui Acho que a Michelle vai... Respondi sua pergunta. Acho que deu uma picotada aí na conexão da internet. Fiz aqui algumas anotações para estar te perguntando. Você já falou um pouco do tratamento, né? E os efeitos colaterais também do tratamento. Você falou um pouco da restrição. Você tem muitos casos de, por exemplo, hepatotoxicidade desses pacientes, principalmente em relação à dapsona. Como é que tem sido? Tá. A gente fez um trabalho lá no Hospital Infantil, né, de uma criança que chegou para a gente inclusive publicou esse trabalho no primeiro encontro internacional de estomaterapia, que você fez parte também. Então, essa adolescente chegou para a gente exatamente o que diz na literatura, com todo esse efeito da sulfona, né? Normalmente você tem esse efeito com 6 semanas. Então, a dapsona é uma das medicações que mais causa reação, né, no paciente. Então, ela teve o efeito da sulfona. Então, ela teve o quê? Teve fraqueza, que a gente chama de astenia, teve icterícia, teve vômitos, dor abdominal. Ela ficou toda inchada, a pele ficou descamando.
as transaminases TGO e TGP aumentaram, né? As bilirrubinas também. E aí, quando ela chegou, para você ter ideia, ela passou 3 meses com a gente. O caso dela foi para São Paulo, porque ninguém sabia o que era, né? E na época eu ainda estava engateando assim na Hanseníase, né? Agora que parece que o carro parece que está andando mais, né? Parece que... Então foi em 2018. Então, assim, não se sabia ao certo, foi só tirar a dapsona, né, e substituir pela ofloxacina de 400, que é uma medicação de referência, né? A gente não tem na atenção básica, todas as mudanças de medicação são na referência. E aí ela deu uma melhorada total do quadro, né? Então, aí depois que ela melhorou das transaminases, das bilirrubinas, quando ela teve alta, foi que ela voltou a tomar PQT. Então, assim, para você ver, aí eu achei interessante também a gente falar de um caso que eu tive agora, antes de ontem, de uma paciente de Campo Maior, que ela teve meta-hemoglobinemia, né? Que é uma das reações que a dapsona também causa. Então, o que é meta-hemoglobinemia? Quando a gente tem uma queda de saturação, né? A gente faz hemograma, normalmente dá alterado as plaquetas, hematócrito e hemoglobina. E além disso, a saturação. Ela veio 2 vezes aqui para a Unimed, na urgência, dizendo para mim, ó, Michele, eu não estou bem, minha saturação está chegando a 70, eu estou passando mal. E até então, eu não tinha associado a dapsona, eu achava que era mais a ansiedade dela, e aí eu disse, não, vamos se acalmar, que vai dar certo. E o pior é que ela veio na urgência e ninguém tentou ver que era dapsona. Aí, pela segunda vez que ela veio, eu disse, não, vamos suspender a PQT. Aí foi quando teve a live da SBD no sábado, né? E aí eles falaram sobre esse caso da meta-hemoglobinemia, né? Que é a queda de saturação. E aí eu disse, olha, ela já tinha referência marcada para o dia 9, que era Centro Maria Imaculada. E aí a gente conversou com a coordenadora para antecipar a consulta. Eu disse, olha, vamos substituir a dapsona por ofloxacina. E foi exatamente o que aconteceu. A gente fica muito feliz quando a gente contribui de forma positiva no tratamento do paciente, mesmo sabendo que nós somos enfermeiros, que não temos competência para isso, mas que sabemos como conduzir, né? Na verdade, eu acho que até tem competência. Acho que a gente não tem competência legal, né? Assim, Para mas assim, prescrever. para prescrever, não tem nenhuma legal, mas competência para avaliar temos sim. Temos. E, infelizmente, a nossa live só é 1 hora, caiu um pouquinho, mas uma das coisas que tem tido destaque muito é no seu trabalho em Campo Maior. Né? Isso a gente fica assim, muito feliz de você estar à frente da coordenação e estar fazendo um trabalho de destaque, porque muita gente, por exemplo, se eu tiver uma lesão pressão e no meu serviço aumentar muito, a gente sabe que atrapalhou na qualidade, né? O ideal é que a gente não tenha, porque é um caso mais pontual. Mas se você estiver no serviço como você, que está 1 ano, e você pegou um tanto de casos e você conseguiu aumentar, é porque você fez uma vigilância, você avaliou o contato, pelo que você falou, não é fácil. Digo assim, é fácil porque o exame não é difícil de fazer, mas ele é trabalhoso porque você tem que fazer, tem que avaliar contato, e isso você tem que ter muito engajamento. E você tem conseguido isso na sociedade. Eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido esse trabalho, o tanto que você conseguiu aumentar de casos, né, nesse período que você está 1 ano. Com relação a Campo Maior, né? Eu só tenho 1 ano que estou na coordenação, né? E aí, por incrível que pareça, normalmente são as pessoas que convidam o profissional. Eu fui que me convidei para trabalhar na coordenação. Era uma área que eu sempre gostei de atuar, sempre gostei de Hanseníase, e eu vi que a minha oportunidade de estar ali era naquele momento, né? Então, eu me convidei para o prefeito, para a secretária, disse, me deu a oportunidade para eu mostrar meu Legal. serviço. E aí, assim, eu sou efetiva em Campo Maior, né? Já trabalhava no PSF já há algum tempo, já há 17 anos e 6 meses, é muito tempo, né? Então, assim, eu queria mudar e tentar contribuir de outra forma em outras áreas. E aí foi nesse momento que a gente adentrou na hanseníase e tuberculose. Então, Campo Maior, a gente tem 100% de cobertura, né? A gente tem 21 equipes lá, 6 zona rural e 15 zona urbana, né? Então, assim, é bem trabalhoso, é muita gente, muita cabeça pensante, né? É 21 médicos, é 21 enfermeiras, é 21
técnico de enfermagem, alguns têm até mais, tem 2 ou 3 técnicas. Tem os agentes de saúde, então, assim, é muita gente que tem que se envolver no trabalho da hanseníase, da Mas você tuberculose, né, conseguiu também. capacitar todo mundo? Como é que foi essa capacitação para você conseguir inventar os casos? Assim, inicialmente, quando eu comecei, eu vi alguns problemas. Um dos problemas foi a questão da baciloscopia, né? A baciloscopia no laboratório de Campo Maior era feita em 5 sítios. Então, a primeira coisa que eu vi que era errado. Então, eu conversei com a Sara, que é a coordenadora do Centro Maria Imaculada, para a gente poder trazer o pessoal do laboratório para cá, para Teresina, e fazer essa capacitação, porque o protocolo diz que são 4 sítios, apesar da baciloscopia do raspado intradérmico, para ver a questão da Mycobacterium leprae, não ser um dos pontos que fecha a hanseníase, mas a gente teria que fazer a coisa certa. Então, como é que se colhe? Se faz do lóbulo da orelha direita, lóbulo da orelha esquerda, cotovelo direito, cotovelo esquerdo, ou, em vez do cotovelo esquerdo, uma mancha. Seriam 4 sítios. Antes fariam na orelha direita, orelha esquerda, cotovelo esquerdo e mais na mancha. Então, hoje a gente já faz o protocolo corretinho, os 4 sítios, né? E aí eu senti falta que a gente só tinha o ano inteiro, a gente sabe que o ano passado foi uma pandemia que contribuiu para diminuir os casos de todas as formas, inclusive hanseníase, né? Então, assim, eu recebi 11 casos, então é muito pouco, porque Campo Maior é um município muito endêmico, ou seja, os casos está classificado como muito alto. Então, assim, se está muito alto, como é que eu só tenho 11 casos? Né? É muito pouco. Então, a gente conversou com a Iracema, que é a coordenadora estadual, para incluir a gente num projeto de enfrentamento da hanseníase que teve, né? Que foi inicialmente online, que foi em abril e maio, né? Então, a gente fez um treinamento online por conta da questão da pandemia ainda. Então, foram 3 turmas profissionais, sendo que participou médico, enfermeiro e cirurgião dentista. Aí você me pergunta, por que o cirurgião dentista? O cirurgião dentista é de grande valia na hanseníase. Por quê? Porque na hora das reações rancínicas, um dos pontos mais cruciais são as infecções. Então, se o paciente tiver uma cárie na boca, a reação não vai melhorar nunca. Então, assim, aí eu lembro que uma vez eu fui conversar com a coordenadora, ela disse, mas eu vou liberar os dentistas, eles não vão dar diagnóstico. Eu disse, mas eles vão contribuir para o tratamento. Então, a gente precisa liberar esses profissionais para tratar. E aí, para poder estar junto, então a equipe tem que trabalhar junto. Então, assim, na hora da reação, se tiver uma cárie, não melhora. A medicação não vai melhorar de jeito nenhum, porque às vezes a pessoa só joga a medicação no paciente e não vê as infecções. Né? Então, se não tratar a infecção, não melhora a reação. Então, a gente fez treinamento online, né? E depois a gente fez a parte prática, que foi recente agora, em novembro. Dr. Marco André, né? Foi para Campo Maior, que é um dermatologista de grande renome da USP, né? Muito competente. Queridíssimo. Queridíssimo, né? Assim, é fantástico ele. Se você não gosta de hanseníase, você passa a gostar com ele, né? E aí, assim, ele foi para Campo Maior, passou 4 dias lá, de 16 a 19 de novembro. E aí a gente conseguiu treinar todos os profissionais, exceto um médico que estava de férias. Então, assim, a gente teve quase 100%, porque quem dá o diagnóstico é o médico. Então, os médicos estavam presentes, os 20 médicos, exceto um que estava de férias. Então, assim, é gratificante a gente ver que aqui os profissionais da Estratégia de Saúde da Família, que é um dos grandes parceiros que a gente tem, estarem ali na frente e querendo contribuir para o controle da hanseníase, né, no município que trabalha. Então, isso é muito importante. A gente vai estar prevenindo deformidades, incapacidades com a questão do diagnóstico precoce. E a gente só pode ter esse diagnóstico com os profissionais capacitados. Não é verdade? Eu acho bem interessante essa sua história, porque a gente vê a importância de você ir à frente. Você disse que assim, que você que foi atrás de um tema que você queria trabalhar, né? Então, às vezes, a gente tem que dar dica para o gestor, olha, eu gosto dessa área, eu quero me esforçar. E aí você veste a camisa daquilo que você gosta e termina envolvendo as pessoas. Para você estar conseguindo isso tudo, você tem que estar motivando as equipes. E eu acredito assim, para a gente é muito importante, né?
para a gente ter uma terapia que trabalha com feridas, incontinência, estomias, a gente precisa estar fazendo parcerias para essa conta fechar, para os resultados melhorarem, porque assim, agora você conseguiu, né, levantar muitos casos, mas a meta, né, do município, possivelmente, é ter uma redução a partir do momento que você conseguir tratar e fazer a vigilância desses contatos. A gente fica muito feliz. Eu me perdi um pouco aqui no tempo, mas, Michele, estou muito feliz com o que a gente aprendeu hoje com você. E eu queria que você falasse sobre... Você já falou um pouco da sua experiência exitosa, mas assim, que você finalizasse falando sobre essa experiência exitosa e desse uma dica, né? Deixasse a mensagem para as pessoas que trabalham com hanseníase em relação a avaliar, curar, tratar e principalmente educar. Porque se você não tiver educação, se não envolver a educação, acho que a gente não consegue fechar essa conta tão grande que o Brasil está no segundo lugar mundial. Eu acho que, antes de mais nada, você tem que gostar do que faz, né? Se você não gostar do que faz, não adianta. Porque a gente sabe que a enfermagem não ganha bem, né? Em lugar nenhum, a gente trabalha muito, né? Então, a nossa maior gratificação hoje, eu digo com orgulho, quando o paciente de hanseníase, de tuberculose chega para mim e me agradece pelo que a gente está fazendo por ele. É muito gratificante isso. E a outra coisa é que você tem sonhos. Trabalhar com gestão, se você tiver sonhos, se você só consegue tirar daquela caixinha se a gestão te apoiar. Se você não tiver apoio da gestão, teus sonhos não se realizam. Ficam sonhando nas caixinhas e você fica sonhando, sonhando, sonhando. E aí uma hora vai ter a decepção, porque ninguém está te apoiando, né? Então tem que ter esse apoio, tem que ter essa conversa, mostrar para a gestão da importância. Como diz o doutor Marco André, uma vez, numa conversa com a secretária de saúde, ele disse: Dorilene, não se preocupe quando aumentarem os casos. Isso é ótimo para o município, tá? Então, assim, essa questão de aumento quer dizer que está se trabalhando realmente a hanseníase. Então, assim, a gente está aumentando a quantidade de casos, a gente está tendo menos sequela nesses pacientes. Porque não tem coisa pior você pegar um paciente com 39 anos, totalmente sequelado, aposentado por invalidez, por não ter diagnosticado precocemente. Então, assim, isso a gente não quer escutar mais, né? A gente quer que realmente tenha um tratamento. Uma das metas nossas também é a questão da fisioterapia, né? Que a gente não tem em Campo Maior nenhum fisioterapeuta treinado para atender hanseníase, né? Então, isso é importante, porque não adianta só ter o profissional no município, a gente tem que ter a capacitação para fazer as coisas direitinho, né? Então, assim, qual a nossa ideia? Sempre capacitar a equipe, identificar as causas e tratar as pessoas. Então, e a gente tem que ser sempre com parceiros para trabalhar, porque sem parceiro a gente não consegue. Né? A equipe de tratar a saúde da família, no caso da gente que está na atenção básica, é essencial. Né? A questão da gestão, né? A questão das referências, né? Porque a gente manda paciente para referência, a gente tem que ter a contra-referência, que a gente tem que saber o que aconteceu com o paciente, né? Então é importante. É importante, doutora Sandra Marina, né? Na questão das úlceras rancênicas, que a gente vai encontrar paciente com úlceras rancênicas e a gente liga, professora, o que a gente faz com esse caso, com relação aos curativos? Porque são pacientes que vão perder a sensibilidade, a maioria vão chegar para a gente com sensibilidade alterada, vão ter alteração de nervo tibial, que é, no caso, embaixo do hálux, que é o nosso dedo do pé, vai chegar lá ferido, né? E a gente não vai saber como conduzir, a gente vai ligar para as colegas para poder ver, essas parceiras a gente tem que ter. Né? A gente fala da professora Olívia também, doutora Olívia, do grupo de pesquisa de doenças tropicais negligenciadas, que é uma grande parceira, né? É responsável por eu estar aqui, gostando da hanseníase, né? Foi ela que me incentivou para eu estar aqui. Então, assim, é todo esse pessoal, né? Então, assim, a gente não consegue trabalhar sozinha. A CESAP, em nome da Elira Acima, né? Da Rosineide, então...
todo mundo trabalha junto. E a gente quer falar também com relação à doutora Joselane, que é a nossa parceira médica, né? Que é que faz, quem nos ajuda demais no diagnóstico de hanseníase em Campo Maior, né? Porque, assim, esse trabalho em equipe é que gera frutos, né? E frutos bons para a população. Não é só para profissional X ou Y, ou para a gestão, é para a comunidade em geral, né? Porque a gente está trabalhando para isso, para ver números agora estão crescendo, mas no futuro eles vão, a gente tende a decrescer, né? Porque a gente vai estar com um negócio mais controlado. Bem, gente, para quem chegou um pouquinho depois, eu acho que esse slogan, né? Identificou, tratou, curou. Ele é extremamente importante. Nós, que também somos da universidade, ficamos muito felizes desse trabalho com os grupos de pesquisa. A professora Vera, né, que é nossa mãe da estomaterapia, que sempre se preocupou muito e teve sequência, né, com todos os diretores, todos os presidentes da SOBEST. A doutora Sônia, né, uma grande engajada com a ciência, com a pesquisa científica. Eu acho que é extremamente importante esse trabalho das universidades para que a gente consiga motivar pessoas. E quando você fala, né, no final da sua fala, dessa importância do grupo de pesquisa, da importância, né, desses professores que estão indo fazer capacitação, e a gente sabe que sem educação a gente não consegue nada, então a gente tem que ter educação, né, capacitar as pessoas, conseguir ter esse que você está conseguindo de fazer esse envolvimento, buscar parcerias para um resultado positivo. Então, Michele, a gente fica muito grata por você dispor seu tempo para estar aqui com a gente. Para as pessoas que estão nos assistindo, né, que se preocupem com esse tema, que o Brasil saia desse ranking de segundo lugar no mundo. E, assim, gratidão para você, que Deus ilumine seu trabalho, que você cresça, que depois a gente tenha mais e mais resultados positivos da sua trajetória. E aí a dica, gente, se quiser, vá lá, peça espaço, diga, olha, eu gosto disso, eu quero trabalhar isso, e faça a diferença, porque a gente precisa de pessoas que façam a diferença onde tiver. Um grande abraço para você, uma excelente noite. Eita, eu esqueci de ver as perguntas, eu não tô... Gente, eu tenho que botar o óculos, não adianta. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para perguntar, Michele. Se tiver alguma pergunta, repitam, porque eu não tô vendo mais, viu? Mas assim, ó, tem muitas palminhas. Muito obrigada, excelente explicação. Então, teve aqui vários. E eu não sei se tem alguma pergunta. Gente, se teve alguma pergunta que eu não vi. Doutora aqui, Gesiana arrasou. Jairo entrou agora. Então, assim, Michele, muitos elogios para você. Muitíssimo obrigada mais uma vez e uma excelente noite. Eu só tenho a agradecer, professora, que próximos encontros a gente pode marcar, né, para tentar melhorar essa questão da hanseníase, né? E aí, foi um prazer mais uma vez. Prazer todo nosso, a SOBEST agradece, em nome da nossa presidente, doutora Sônia, e nossa diretora de marketing, né, que nos ajudou fazendo essa capacitação para estarmos aqui. Um beijo a todos, uma boa noite. E hanseníase, gente, identificou, tratou, curou. Eu vou pedir para a Adri entrar, porque está tendo um problema na internet. Não sei se aqui na minha, mas está encerrando o vídeo automaticamente. Gente, mais uma vez eu peço desculpas. E vamos dar continuidade a essa live falando sobre hanseníase. Michele está entrando para falar aqui de hanseníase. Nossa, Michele, não sei o que aconteceu com a internet, mas o vídeo encerrou 2 vezes. Entrei novamente e encerrou novamente. Eu peço desculpas em nome da SOBEST e gostaria que você desse continuidade. Não sei se para você ficou bom, só para mim que encerrou, mas para falar sobre hanseníase, eu estava falando... A gente volta aos sinais cardinais, não é isso? Isso. Então, o que caracteriza um caso de hanseníase, né? São lesões ou áreas da pele com alteração de sensibilidade térmica, ou dolorosa e ou tátil. Não é na sequência, tipo, eu não vou ter um paciente que vai ter alteração térmica, dolorosa e tátil ao mesmo tempo. Pode ser que ele tenha só uma alteração, tá?
e aí espessamento de nervo, né? E a terceira característica seria o quê? A presença do bacilo Mycobacterium leprae, porque a hanseníase ela é causada por uma bactéria, que é o Mycobacterium leprae. Então, às vezes, a baciloscopia, quando o paciente faz, ela dá positiva, mas às vezes ela não dá. Então, o que, que o médico vai falar? Porque a gente sabe que quem dá o diagnóstico é o médico, né? Então, o médico atendeu lá a dona Maria, e aí ele viu que no exame de baciloscopia deu negativo. Mas se ele não fizer uma avaliação neurológica simplificada, ou seja, não ver o paciente crânio-caudal, ele não vai conseguir ver que tem algum nervo com alteração de sensibilidade ou que está espessado. Ele vai mandar a dona Maria para casa e aí vai ficar mais um caso sem diagnosticar. Então, daí a importância do diagnóstico clínico, né? Que a gente lê muito nos artigos, nos protocolos do Ministério, a questão do diagnóstico clínico. Então, tem que avaliar o paciente. Se não avaliar, não vai conseguir descobrir hanseníase. Michele, eu gostaria um pouco que você falasse, porque nós sabemos que o enfermeiro não faz o diagnóstico, mas ele é uma peça fundamental nessa avaliação dos pacientes. Não queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho de enfermeiro, esse trabalho que vocês têm feito para detectar casos e essa parceria com a equipe médica, né, para que a gente consiga avançar nesses casos. Lá em Campo Maior, normalmente a gente faz avaliação neurológica simplificada, né? E aí a gente vê o paciente, que a gente vai ver o quê? Olhos, mãos e pés, né? Que é o que fala o protocolo. Então, assim, uma boa avaliação neurológica, né? Você consegue diagnosticar o paciente. Então, a gente faz a avaliação, pede para o paciente. Eu lembro de um paciente que a gente atendeu, um senhor idoso, que eu pedi para ele tirar a roupa e ficar só de cueca. E ele disse, você tem certeza que você quer isso? Eu disse, tenho. Aí fui explicar para ele por que é da importância, né? Que teria que ver se tinha alguma mancha com alteração de sensibilidade, a questão dos nervos. Depois que eu expliquei tudo, aí depois no final a gente ficou amigo, né? Então, assim, mas foi bem difícil. Ele, mas eu não acredito que eu tenho que tirar essa roupa. Eu disse, mas é importante eu fazer isso. Então, assim, a avaliação neurológica simplificada é feita por qualquer profissional treinado, tá? Então, a gente, no caso, a gente faz a avaliação e a gente discute o caso com uma médica que a gente tem do PSF, que é a doutora Joselane, que é uma grande parceira, né? Então, quando a gente tem os casos, a gente faz toda a avaliação, aí leva para ela para discutir o caso, né? Ou então a gente conversa com um dermatologista que tem lá, doutor Wellington, e aí a gente fecha aquele caso, né? Então, assim, o trabalho braçal que faz toda é a enfermagem, mas infelizmente a gente não pode fechar o diagnóstico, né? Então, assim, o que eu sempre digo, uma boa avaliação neurológica consegue fechar muito caso, né? Porque se você não vê o paciente, acolher o paciente, ver ele de uma forma no todo, você não consegue ver isso, né? Percebe muito que as pessoas ficam sempre procurando a mancha, né? E às vezes você detecta pelo espessamento do nervo. Sim. Como é a realidade em relação a isso? Quando a gente vai para os protocolos, a gente vê que tem 3 classificações de hanseníase, né? A hanseníase Pulse, multi, e tem a hanseníase neural, que é essa que você falou, que é só espessamento de nervo. Então, quando a gente não encontra manchas, de jeito nenhum, a gente pode encontrar espessamento de nervos. Então, esses casos não são casos da atenção básica. São casos que a gente tem que mandar para referência. Então, quando a gente não encontrar a mancha, que é muito difícil acontecer isso. Sempre a gente vai encontrar uma ou outra mancha com alteração de sensibilidade térmica, ou dolorosa, ou tátil. Porque são as terminações nervosas periféricas, né? Então, assim, acho que esse período que eu assumi, eu tenho o quê? Hoje eu tenho 31 casos, né, de hanseníase multi, de 2021. Um caso de 31... E agora, nesse ano, a gente já tem 8 casos fechados de hanseníase multi. Como é que tem sido esse tratamento, né? Assim, detectou os casos de múltiplos vacilar e como é que tem sido o tratamento para esses pacientes? Recentemente mudou o protocolo. E aí eu queria que você já emendasse, falasse um pouco também da vigilância de contato. Porque uma vez detectando os pacientes com hanseníase, você precisa também fazer a vigilância de contato e verificar se tem os contatos, né, com algum sinal de hanseníase.
Gente, a minha internet está ruim, foi a Michelle que caiu. Eita, um monte de gente aqui. Obrigada pela presença de vocês. Podem mandar pergunta. Se tiverem alguma contribuição, fiquem à vontade. É um tema muito importante. Nós estamos no ranking de 2º lugar do mundo. É muito sério. E eu sempre digo que a conta precisa fechar. E só fecha essa conta com conhecimento. Precisamos melhorar esses indicadores, precisamos tratar, tentar erradicar essa doença que tem cura, tem tratamento, né, disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Então, precisamos nos empenhar, e aqui é a função da SOBEST, nessa função de educação, para estar contribuindo com as pessoas, discutindo um tema que a gente sabe que é extremamente importante. E alguém, se quiser contribuir, enquanto a Michelle retorna. Eu acho que está tendo oscilação de internet, da outra vez fui eu, né? Agora ela caiu. E aí, vocês estão gostando do tema? Quem é que trabalha aí com hanseníase? Enquanto a Michelle chega, me conte um pouquinho. Como vocês sugerem realizar teste de sensibilidade em crianças de 3 anos? Peraí, deixa eu ver aqui. A Michelle está chegando. Ela pediu aqui para entrar, gente. Oi, Michelle, agora foi você que caiu. E já tem uma pergunta, não sei se você prefere deixar para depois. Como realizar teste de sensibilidade em criança de 3 anos? Assim, você sabe, tem experiência na sua cidade com pessoas menores? A gente não teve nenhuma experiência com criança de 3 anos, né, até agora. Mas, assim, você vai ter que conversar com ela, né, explicar, ficar brincando com ela, porque eu trabalho com pediatria, mas, assim, nem no hospital infantil eu tive criança com 3 anos, né. Na atenção básica a gente está com uma criança de 10 anos, que está em tratamento de morfa, mas, assim, com 3 anos ainda não. Mas eu acho que é a mesma técnica, né, você explicando, mostrando o quente e o frio, que a gente sabe que o térmico pode ser feito com cotonete, né? Um lado molhado com álcool, um lado seco, ou com tubo de ensaio quente e frio, e o doloroso com agulha de insulina, né? E o tático com monofilamento verde. O ideal que seja seguir o protocolo, né? Assim, porque tem várias formas que eles mostram, com caneta, que eu acho que não funciona muito na prática. É melhor dessa forma, fazer as coisas do jeito que se pede. Mas, assim, eu acho que é a mesma forma. Você ter paciência, vai demorar mais, porque ele vai... Mas menor que 5 anos eu nunca vi casos. Mas maior que 5. Né? Assim, nem na época de estudante eu nunca vi casos menor que 3 anos. Assim, menor que 5, com 3 anos, né? Mas a criança de 3 anos, ela já disse que sente, né? Ela vai dizer se dói, se não dói, então não vai ter mudança. Acho que é o que você falou, mais paciência para testar e repetir para não estar tendo um falso positivo, um falso negativo. Mas na próxima live a gente pode voltar falando especificamente de crianças. Bem, Michelle, a gente tinha, na hora que a conexão caiu, você ia falar sobre o tratamento e a vigilância de contato, que é Tá. outro tema bem importante no combate à hanseníase. Com relação ao tratamento, o que a gente tem de mais novo, né? A partir do 1º de julho de 2021, a gente unificou os tratamentos. Agora é PQTU, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que tanto o paciente que faz tratamento para 6 meses, como 1 ano, vai usar o mesmo esquema, que seria rifampicina, dapsona, né, e clofazimina. Então, qual a diferença? O Palce é aquele que tem até 5 manchas, né, que só tem um tronco nervoso alterado. Né? Então, quando você vai fazer a palpação, você encontrou só, digamos, um nervo ulnar alterado. Então, independente da classificação de manchas, né, que você vai ver, às vezes as manchas não chamam tanto a atenção, mas a questão dos troncos nervosos. Então, tem um tronco nervoso, você vai classificar como Palce. Então, o multi é o quê? São a partir de 2 troncos nervosos, né? Então, aí os dois vão fazer a mesma medicação. A diferença é que o Palce vai fazer 6 meses, rifampicina, dapsona, clofazimina, e o multi vai fazer 1 ano, né?
que fala aí do protocolo? Que os 6 meses pode prorrogar até 9 meses, que é o prazo máximo mais 3 meses, caso que ele aconteça dele desistir do tratamento, ou então teve uma reação, alguma coisa da medicação, aí você prorroga por mais 3 meses. E no caso do multi, vai no que, mais 6 meses, que daria 18 meses. Né? E a criança, qual a diferença? PQTU também, só que a questão do peso, né? O peso é que vai influir na criança. A partir de 50 quilos, vai fazer o mesmo esquema de adulto, e menor que 50 tem um esquema de acordo com o peso que você vai adequar. Né? Então, mais ou menos isso. Com relação... Diga. Desculpa, eu falo da vigilância de contato. Com relação aos contatos, o que a gente vai observar, né? A gente vai fazer o exame dermatoneurológico, ou seja, você vai fazer a avaliação crânio-caudal desse contato, né? Ou seja, contato, que seria o contato? Contato familiar, aquela pessoa que mora naquela casa, né? Convive a maior parte do tempo. Seria o contato familiar. E o contato social seria aquele que ele, por exemplo, eu trabalho 12 horas no hospital infantil, um exemplo. Então, eu passo a maior parte do meu tempo no hospital. Então, seria meu contato social lá. É igual um vizinho que a gente faz, fecha um caso, aí ele vai muito na casa da vizinha. Então, ali é o contato social dele. Então, o contato familiar e o contato social devem ser avaliados, ou seja, fazer avaliação dermatoneurológica, avaliar crânio, caudal, pele, nervos. Caso não tenha alteração dermatológica nem alteração de nervos, aí é que você vai ver a questão da BCG. Se tiver menor que 1 ano, não toma vacina BCG. Se tiver maior que 1 ano, aí você vai ver, só tem uma cicatriz no braço, aí você vai tomar mais uma. Se você tem 2 cicatrizes, não toma nada. Se você não tem nenhuma cicatriz, toma uma. Aí a dona Maria diz, então, Michele, eu vou tomar a BCG, então não vou mais ter hanseníase. Não é assim. É igual a vacina do Covid. Você toma a vacina para você ter a doença de forma mais leve. Mas no caso da BCG, se a pessoa tiver com a doença, ela vai reativar mais rápido a doença se tomar a BCG. Então, é por isso que tem que ter um cuidado de avaliar esse paciente detalhadamente, ter a certeza que está encaminhando, que ele não tem nenhuma alteração. Aí, esse contato eu avaliei, eu tô atendendo a dona Antônia, a dona Maria é o contato da dona Antônia. Avaliei, mandei ela tomar BCG, aí eu mando ela ir para casa. Aí, no próximo ano, eu esqueço esse contato, eu não posso fazer isso. Eu vou avaliar esse contato por 5 anos. Por que, Michele, que eu vou fazer isso? Porque o período de incubação da doença é longo. Como a gente falou no início, é de 2 a 10 anos, alguns falam de 5 a 10 anos, então o período de incubação é longo. Então, se eu esquecer aquele contato, em algum momento, ele pode aparecer com a doença e eu não vou saber que ele está com a doença. Eu peguei um paciente uma vez, na estratégia de saúde da família, que a esposa teve e ele teve 15 anos depois. Olha a distância. Muito bom. E aí seria um dos grandes problemas que temos para erradicar a doença, né? Porque Sim. Esse controle minucioso, esse teste de contato, as pessoas mudam também de endereço, a gente sabe que essa, né, mudança de endereço é relativamente frequente, pode terminar perdendo, já que a gente não tem uma vigilância em rede, né? A gente não tem esse controle ainda, por exemplo. A dona Maria foi contada a dona Antônia, a dona Maria mudou de estado, e aí a gente comunica para outro estado que a dona Maria está lá e que ela tem. Então ainda não existe isso, talvez seria um passo, né, da gente ter esse controle em rede para a gente conseguir evitar tantas deformidades, né? Sim. Eu acho que o maior problema da hanseníase ainda são as sequelas. Eu estou com um paciente hoje com 39 anos, aposentado por invalidez. Não foi nessa gestão que a gente conseguiu, já faz algum tempo que ele já é aposentado. Então, assim, ele tem garra fixa nas mãos que não tem condição de trabalhar, de abotoar uma camisa, de calçar um sapato. Então, assim, é muito triste você encontrar um paciente tão novo na vida produtiva e não conseguir mais fazer nada, né? Por conta de não ter diagnosticado uma doença que o tratamento é tão comum, é gratuito no SUS, né? Tá lá nos postos de saúde, e aí só basta a pessoa procurar, tem cura a doença, né? É isso que as pessoas têm que entender, que
Hoje, há mais ou menos uns 15 dias, a gente começou um tratamento de um paciente que ele me ligou dizendo: eu já comecei o tratamento, estou tomando antibiótico, mas e aí? Eu vou melhorar dessa dormência? As pessoas têm que entender que a medicação vai tratar onde parou. Tipo, a bactéria já lesou o nervo no nível que não dá mais para fazer nada, a medicação não vai fazer milagre. É isso que tem que entender. Por isso o diagnóstico precoce. Quanto mais rápido você procurar, mais rápido não deixar sequela da doença. Então, assim, a fisioterapia vai trabalhar, vai tentar melhorar a qualidade de vida, mas, assim, 100% a voltar ao que era antes é quase impossível, se tiver lesado muito. Porque às vezes você demora, vai se automedicando, vai achando que não é nada, porque não tem nenhuma doença no mundo que cause alteração de sensibilidade, a não ser hanseníase. Só hanseníase. Generalizada desse jeito, né? E, Michele, me fala um pouco sobre as reações rancênicas, né? Porque é um outro problema que o paciente tem. A demora no diagnóstico precoce, então ele termina tendo um diagnóstico tardio. Às vezes, quando chega no serviço, é porque já está com garra ou com úlceras. Então, assim, a gente teve a oportunidade de trabalhar vários pacientes, vai falar um pouquinho depois, eu estou aqui adiantando, falar um pouquinho de pacientes que já chega, assim, você descobre a hanseníase pela complicação que ele tem. Infelizmente, a gente sabe que isso é bem frequente. E uma vez tratado, ele pode ter reações hancênicas, que é um outro problema. Fala um pouquinho para a gente sobre as reações. Então, só para a pessoa entender que a reação hancênica é a reação que pode acontecer antes da doença, durante ou depois do tratamento da PQD. Né? Então, não tem nada a ver com reação medicamentosa. São duas coisas diferentes. Né? Não é reação ao medicamento da PQT, sim reação que pode acontecer da doença. Então, a gente tem dois tipos de reação. A reação tipo 1 e a reação tipo 2. A reação tipo 1 e a tipo 2 são comuns acontecerem em neurite. Que é isso? São dores nos nervos, né? Inflamação. E seria o quê? Inflamação. Então, normalmente são pacientes que a gente pega, que quando a gente vai palpar os nervos, eles não conseguem nem que a gente, não aceitam nem que a gente trisque, porque eles, na hora que você coloca a mão, ele joga a mão porque está doendo muito, né? Agora mesmo a gente teve um paciente assim, que foi diagnosticado no janeiro roxo com hanseníase multi e reação tipo 1. Então, normalmente são pacientes que as manchas, né, elas ficam o quê? Bem vermelhas e bem edemaciadas, ou seja, bem infiltradas. Na hora que você pede para o paciente tirar a roupa, você vê que as manchas dele estão bem inchadas, né, que a gente chama de edemaciadas. A pessoa tem dor no trajeto dos nervos, dor na face, né, que é onde tem os nervos trigêmeo facial. Vai diminuir a força muscular. Normalmente, o paciente, você pede para apertar a mão, ele não consegue apertar da mesma forma. Então, tudo isso é o quê? A reação tipo 1. A tipo 1, normalmente, você usa o quê? Isso não é competência do enfermeiro, mas o enfermeiro tem que saber. A gente usa prednisona 1 miligrama por quilo, né? De acordo com o peso. Então, tudo é de acordo com o peso do paciente. Se o paciente pesa 70 quilos, ele vai iniciar com 70 quilos e vai diminuir a cada 15 dias, né? Em média, que eles fazem isso. Vai diminuir 10% a cada 15 dias, se ele não estiver melhorando, é claro. Uma coisa que é importante para o paciente com reação, você fazer avaliação neurológica simplificada, para você ver se esse paciente está evoluindo bem. Na avaliação neurológica simplificada, você vai tocar com o monofilamento, né, os pontos das mãos e dos pés e vai ver se ele está diminuindo a cor, ou seja, se ele estava vermelho, é para ele voltar para onde? Para o roxinho, que é o anterior. Se ele está indo para frente, quer dizer o quê? Que não está melhorando a reação, né? Então, quando eles vão usar a corticóide, no caso prednisona, aí vão usar o que mais? O albendazol para tratar estrongilose stercolares, né, por 5 dias. Vão usar o que mais? Um protetor gástrico, que é o omeprazol, e vai usar o carbonato de cálcio com vitamina D. Por quê? Porque a prednisona faz perder cálcio, né? Então, por isso que o paciente não pode usar muito tempo prednisona. O máximo tratamento desse é em média de 3 a 4 meses, é essa média que fala o protocolo. Então, é todo esse conjunto, você vai ficar vendo a questão
de função renal, função hepática, função renal com a ureia creatinina, hepática com TGO e TGP, vendo hemograma, tudo isso para ver se ele não vai ter nada durante o tratamento da reação. Assim também como na PQT, né? Você tem que ver as questões dos exames. A reação tipo 2, ela é mais comum no paciente multibacilar. São os nódulos eritematosos, por isso que é chamada de reação tipo 2. Normalmente o paciente tem febre, mal-estar, dor nas articulações, né? Tem inflamação dos testículos, né? Uma vez o paciente me ligou, engraçado, quando eu trabalhava na estratégia, ninguém tinha meu telefone. Hoje, os pacientes com hanseníase e tuberculose, todo mundo tem meu telefone. Parece orelhão meu telefone agora, mas é porque É muito bom. são pacientes que eles são muito carentes de tudo, né? Então, a gente precisa dar esse acolhimento para eles, né? A gente precisa acompanhar mais próximo o que está acontecendo, né? Então, a reação tipo 2, a gente trata com o quê? Com talidomida. A talidomida de 100 miligramas. A talidomida é uma medicação teratogênica, então, quando a gente vai tratar a mulher com talidomida, a gente tem que fazer o beta-HCG para ver se ela não está grávida, né? Ter todo aquele cuidado, orientar, no caso dos homens, para usar camisinha, para não ter nenhum problema, para engravidar nenhuma mulher e não ter nenhum problema, né? Então, tudo isso aí a gente vai observar. E a talidomida é uma medicação especial que o prescritor tem que estar cadastrado aqui em Teresina, na vigilância. Se ele não tiver cadastrado, ele não recebe o receituário que é próprio para prescrever talidomida e ele não consegue acompanhar o paciente dele. Então, assim, é uma medicação de uso restrito, tá? Estou com medo da sua cair novamente. Está vindo aqui um... Acho que a Michelle vai... Respondi sua Michelle, pergunta. acho que deu uma picotada aí na conexão da internet. Fiz aqui algumas anotações para estar te perguntando. Você já falou um pouco do tratamento, né? E os efeitos colaterais também do tratamento. Você falou um pouco da restrição. Você tem muitos casos de, por exemplo, hepatotoxicidade desses pacientes, principalmente em relação à dapsona. Como é que tem sido? Tá. A gente fez um trabalho lá no Hospital Infantil, né? De uma criança que chegou para a gente inclusive publicou esse trabalho no primeiro encontro internacional de estomaterapia, que você fez parte também. Então, essa adolescente chegou para a gente exatamente o que diz na literatura, com todo esse efeito da sulfona, né? Normalmente você tem esse efeito com 6 semanas. Então, a dapsona é uma das medicações que mais causa reação, né, no paciente. Então, ela teve o efeito da sulfona. Então, ela teve o quê? Teve fraqueza, que a gente chama de astenia, teve icterícia, teve vômitos, dor abdominal. Ela ficou toda inchada, a pele ficou descamando, as transaminases TGO e TGP aumentaram, né? As bilirrubinas também. E aí, quando ela chegou, para você ter ideia, ela passou 3 meses com a gente. O caso dela foi para São Paulo, porque ninguém sabia o que era, né? E na época eu ainda estava engateando assim na hanseníase, né? Agora que parece que o carro parece que está andando mais, né? Parece que... Então foi em 2018. Então, assim, não se sabia ao certo, foi só tirar a dapsona, né? E substituir pela ofloxacina de 400, que é uma medicação de referência, né? A gente não tem na atenção básica, todas as mudanças de medicação são na referência. E aí ela deu uma melhorada total do quadro, né? Então, aí depois que ela melhorou das transaminases, das bilirrubinas, quando ela teve alta, foi que ela voltou a tomar PQT. Então, assim, para você ver, aí eu achei interessante também a gente falar de um caso que eu tive agora, antes de ontem, de uma paciente de Campo Maior, que ela teve meta-hemoglobinemia, né? Que é uma das reações que a dapsona também causa. Então, o que é meta-hemoglobinemia? Quando a gente tem uma queda de saturação, né? A gente faz hemograma, normalmente dá alterado as plaquetas, hematócrito e hemoglobina. E além disso, a saturação. Ela veio 2 vezes aqui para a Unimed, na urgência, dizendo para mim, Michelle, eu não estou bem, minha saturação está chegando a 70, eu estou passando mal. E até então,
Eu não tinha associado a dapsona, eu achava que era a ansiedade dela, e aí eu disse, não, vamos se acalmar, que vai dar certo. E o pior é que ela veio na urgência e ninguém tentou ver que era dapsona. Aí, pela segunda vez que ela veio, eu disse, não, vamos suspender a PQT. Aí foi quando teve a live da SBD no sábado, né? E aí eles falaram sobre esse caso da metemoglobinemia, né? Que é a queda de saturação. E aí eu disse, olha, ela já tinha referência marcada para o dia 9, que era Centro Maria Imaculada. E aí a gente conversou com a coordenadora para antecipar a consulta. Eu disse, olha, vamos substituir a dapsona por ofloxacino. E foi exatamente o que aconteceu. A gente fica muito feliz quando a gente contribui de forma positiva no tratamento do paciente, mesmo sabendo que nós somos enfermeiros, que não temos competência para isso, mas que sabemos como conduzir, né? Na verdade, acho que até tem competência. Acho que a gente não tem competência legal, né? Assim, Para mas prescrever. para prescrever, não tem nenhuma legal, mas competência para avaliar, temos sim. Temos. E, infelizmente, a nossa live só é 1 hora, caiu um pouquinho, mas uma das coisas que tem tido destaque muito é no seu trabalho em Campo Maior. Né? Isso a gente fica assim, muito feliz de você estar à frente da coordenação e estar fazendo um trabalho de destaque, porque muita gente, por exemplo, se eu tiver uma lesão pressão e no meu serviço aumentar muito, a gente sabe que é atrapalhando a qualidade, né? O ideal é que a gente não tenha, porque é um caso mais pontual. Mas se você estiver no serviço como você, que está 1 ano, e você pegou um tanto de casos e você conseguiu aumentar, é porque você fez uma vigilância, você avaliou o contato, pelo que você falou, não é fácil. Digo assim, é fácil porque o exame não é difícil de fazer, mas ele é trabalhoso porque você tem que fazer, tem que avaliar contato, e isso você tem que ter muito engajamento. E você tem conseguido isso na sociedade. Eu queria que você falasse um pouco, como é que tem sido esse trabalho, o tanto que você conseguiu aumentar de casos, né, nesse período que você está 1 ano. Com relação a Campo Maior, né, eu só tenho 1 ano que estou na coordenação, né, e aí, por incrível que pareça, normalmente são as pessoas que convidam o profissional. Eu fui que me convidei para trabalhar na coordenação. Era uma área que eu sempre gostei de atuar, sempre gostei de hanseníase, e eu vi que a minha oportunidade de estar ali era naquele momento, né? Então, eu me convidei para o prefeito, para a secretária, disse, me deu a oportunidade para eu mostrar meu Legal. serviço. E aí, assim, eu sou efetiva em Campo Maior, né? Já trabalhava no PSF já há algum tempo, já há 17 anos e 6 meses, é muito tempo, né? Então, assim, eu queria mudar e tentar contribuir de outra forma em outras áreas. E aí foi nesse momento que a gente adentrou na hanseníase e tuberculose. Então, Campo Maior, a gente tem 100% de cobertura, né? A gente tem 21 equipes lá, 6 zona rural e 15 zona urbana, né? Então, assim, é bem trabalhoso, é muita gente, muita cabeça pensante, né? É 21 médicos, é 21 enfermeiras, é 21 técnicos de enfermagem, alguns têm até mais, tem 2 ou 3 técnicas. Tem os agentes de saúde, então, assim, é muita gente que tem que se envolver no trabalho da hanseníase, da Você tuberculose, né, conseguiu também. capacitar todo mundo? Como é que foi essa capacitação para você conseguir aumentar os casos? Assim, inicialmente, quando eu comecei, eu vi alguns problemas. Um dos problemas foi a questão da baciloscopia, né? A baciloscopia no laboratório de Campo Maior era feita em 5 sítios. Então, a primeira coisa que eu vi que era errado. Então, eu conversei com a Sara, que é a coordenadora do Centro Maria Imaculada, para a gente poder trazer o pessoal do laboratório para cá, para Teresina, e fazer essa capacitação, porque o protocolo diz que são 4 sítios. Apesar da baciloscopia do raspado intradêmico, para ver a questão da Mycobacterium leprae, não ser um dos pontos que fecha a hanseníase, mas a gente teria que fazer a coisa certa. Então, como é que se colhe? Se faz do lóbulo da orelha direita, lóbulo da orelha esquerda, cotovelo direito, cotovelo esquerdo, ou, em vez do cotovelo esquerdo, uma mancha. Seriam 4 sítios. Antes fariam na orelha direita, orelha esquerda, cotovelo direito, cotovelo esquerdo e mais na mancha. Então, hoje a gente já faz o protocolo corretinho, os 4 sítios, né? E aí eu senti falta que a gente só tinha o ano inteiro, a gente sabe que o ano passado foi uma pandemia que contribuiu para diminuir os casos de todas as formas, inclusive hanseníase, né?
Então, assim, eu recebi 11 casos. Então, é muito pouco, porque Campo Maior é um município muito endêmico. Ou seja, os casos está classificado como muito alto. Então, assim, se está muito alto, como é que eu só tenho 11 casos? Né? É muito pouco. Então, a gente conversou com a Iracema, que é a coordenadora estadual, para incluir a gente num projeto de enfrentamento da hanseníase que teve, né? Que foi inicialmente online, que foi em abril e maio, né? Então, a gente fez um treinamento online por conta da questão da pandemia ainda. Então, foram 3 turmas profissionais, sendo que participou médico, enfermeiro e cirurgião dentista. Aí você me pergunta, por que o cirurgião dentista? O cirurgião dentista é de grande valia na hanseníase. Por quê? Porque na hora das reações rancínicas, um dos pontos mais cruciais são as infecções. Então, se o paciente tiver uma cárie na boca, a reação não vai melhorar nunca. Então, assim, aí eu lembro que uma vez eu fui conversar com a coordenadora, ela disse, mas eu vou liberar os dentistas, eles não vão dar diagnóstico. Eu disse, mas eles vão contribuir para o tratamento. Então, a gente precisa liberar esses profissionais para tratar. E aí, para poder estar junto, então a equipe tem que trabalhar junto. Então, assim, na hora da reação, se tiver uma cárie, não melhora. A medicação não vai melhorar de jeito nenhum, porque às vezes a pessoa só joga a medicação no paciente e não vê as infecções. Né? Então, se não tratar a infecção, não melhora a reação. Então, a gente fez treinamento online, né? E depois a gente fez a parte prática, que foi recente agora, em novembro. Dr. Marco André, né? Foi para Campo Maior, que é um dermatologista de grande renome da USP, né? Muito competente. Queridíssimo. Queridíssimo, né? Assim, é fantástico ele. Se você não gosta de hanseníase, você passa a gostar com ele, né? E aí, assim, ele foi para Campo Maior, passou 4 dias lá, de 16 a 19 de novembro. E aí a gente conseguiu treinar todos os profissionais, exceto um médico que estava de férias. Então, assim, a gente teve quase 100%, porque quem dá o diagnóstico é o médico. Então, os médicos estavam presentes, os 20 médicos, exceto um que estava de férias. Então, assim, é gratificante a gente ver que aqui os profissionais da Estratégia de Saúde da Família, que é um dos grandes parceiros que a gente tem, estarem ali na frente e querendo contribuir para o controle da hanseníase, né, no município que trabalha. Então, isso é muito importante. A gente vai estar prevenindo deformidades, incapacidades com a questão do diagnóstico precoce. E a gente só pode ter esse diagnóstico com os profissionais capacitados. Não é verdade? Eu acho bem interessante essa sua história, porque a gente vê a importância de você ir à frente. Você disse que assim, que você que foi atrás de um tema que você queria trabalhar, né? Então, às vezes, a gente tem que dar dica para o gestor, olha, eu gosto dessa área, eu quero me esforçar. E aí você veste a camisa daquilo que você gosta e termina envolvendo as pessoas. Para você estar conseguindo isso tudo, você tem que estar motivando as equipes. E eu acredito assim, para a gente é muito importante, né? Para a gente estomaterapia que trabalha com feridas, incontinência, estomias, a gente precisa estar fazendo parcerias para essa conta fechar, para os resultados melhorarem. Porque assim, agora você conseguiu, né, levantar muitos casos, mas a meta, né, do município, possivelmente, é ter uma redução a partir do momento que você conseguir tratar e fazer a vigilância desses contatos. A gente fica muito feliz. Eu me perdi um pouco aqui no tempo, mas, Michelle, estou muito feliz com o que a gente aprendeu hoje com você. E eu queria que você falasse sobre... Você já falou um pouco da sua experiência exitosa, mas assim, que você finalizasse falando sobre essa experiência exitosa e desse uma dica, né? Deixasse a mensagem para as pessoas que trabalham com hanseníase em relação a avaliar, curar, tratar e principalmente educar. Porque se você não tiver educação, se não envolver a educação, acho que a gente não consegue fechar essa conta tão grande que o Brasil está no segundo lugar mundial. Eu acho que, antes de mais nada, você tem que gostar do que faz, né? Se você não gostar do que faz, não adianta, porque a gente sabe que a enfermagem não ganha bem, né? Em lugar nenhum, a gente trabalha muito, né? Então, a nossa maior gratificação hoje, eu digo com orgulho, quando o paciente de hanseníase, de tuberculose chega para mim e me agradece pelo que a gente está fazendo por ele, é muito gratificante isso. E a outra coisa é que você tem sonhos,
trabalhar com gestão, se você tiver sonhos, se você não, você só consegue tirar daquela caixinha se a gestão te apoiar. Se você não tiver apoio da gestão, teus sonhos não se realizam. Ficam sonhando nas caixinhas e você fica sonhando, sonhando, sonhando. E aí uma hora vai ter a decepção, porque ninguém está te apoiando, né? Então tem que ter esse apoio, tem que ter essa conversa, mostrar para a gestão da importância. Como diz o doutor Marco André, uma vez, numa conversa com a secretária de saúde, ele disse, Dorilene, não se preocupe quando aumentarem os casos. Isso é ótimo para o município, tá? Então, assim, essa questão de aumento quer dizer que está se trabalhando realmente a hanseníase. Então, assim, a gente está aumentando a quantidade de casos, a gente está tendo menos sequela nesses pacientes. Porque não tem coisa pior você pegar um paciente com 39 anos, totalmente sequelado, aposentado por invalidez, por não ter diagnosticado precocemente. Então, assim, isso a gente não quer escutar mais, né? A gente quer que realmente tenha um tratamento. Uma das metas nossas também é a questão da fisioterapia, né? Que a gente não tem em Campo Maior nenhum fisioterapeuta treinado para atender hanseníase, né? Então, isso é importante, porque não adianta só ter o profissional no município, a gente tem que ter a capacitação para fazer as coisas direitinho, né? Então, assim, qual a nossa ideia? Sempre capacitar a equipe, identificar as causas e tratar as pessoas. Então, e a gente tem que ser sempre com parceiros para trabalhar, porque sem parceiro a gente não consegue. Né? A equipe de tratamento de saúde da família, no caso da gente que está na atenção básica, é essencial. Né? A questão da gestão, né? A questão das referências, né? Porque a gente manda paciente para referência, a gente tem que ter a contra-referência, que a gente tem que saber o que aconteceu com o paciente, né? Então é importante. É importante, doutora Sandra Marina, né? Na questão das úlceras rancênicas, que a gente vai encontrar paciente com úlceras rancênicas e a gente liga, professora, o que a gente faz com esse caso, com relação aos curativos? Porque são pacientes que vão perder a sensibilidade, a maioria vão chegar para a gente com sensibilidade alterada, vão ter alteração de nervo tibial, que é no caso embaixo do hálux, que é o nosso dedo do pé, vai chegar lá ferido, né? E a gente não vai saber como conduzir, a gente vai ligar para as colegas para poder ver, essas parceiras a gente tem que ter. Né? A gente fala da professora Olívia também, doutora Olívia, do grupo de pesquisa de doenças tropicais negligenciadas, que é uma grande parceira, né? É responsável por eu estar aqui, gostando da hanseníase, né? Foi ela que me incentivou para eu estar aqui. Então, assim, é todo esse pessoal, né? Então, assim, a gente não consegue trabalhar sozinha. A CESAP, em nome da Elira Cima, né? Da Rosineide, então... todo mundo trabalha junto. E a gente quer falar também com relação à doutora Joselane, que é a nossa parceira médica, né? Que é quem nos ajuda demais no diagnóstico de hanseníase em Campo Maior, né? Porque, assim, esse trabalho em equipe é que gera frutos, né? E frutos bons para a população. Não é só para profissional X ou Y, ou para a gestão, é para a comunidade em geral, né? Porque a gente está trabalhando para isso. Para ver números agora estão crescendo, mas no futuro a gente tende a decrescer, né? Porque a gente vai estar com um negócio mais controlado. Bem, gente, para quem chegou um pouquinho depois, eu acho que esse slogan, né? Identificou, tratou, curou. Ele é extremamente importante. Nós, que também somos da universidade, ficamos muito felizes desse trabalho com os grupos de pesquisa. A professora Vera, né, que é a nossa mãe da estomaterapia, que sempre se preocupou muito e teve sequência, né, com todos os diretores, todos os presidentes da SABEST, a doutora Sônia, né, uma grande engajada com a ciência, com a pesquisa científica. Eu acho que é extremamente importante esse trabalho das universidades para que a gente consiga motivar pessoas. E quando você fala, né, no final da sua fala, dessa importância do grupo de pesquisa, da importância, né, desses professores que estão indo fazer capacitação, e a gente sabe que sem educação a gente não consegue nada. Então, a gente tem que ter educação, né? Capacitar as pessoas, conseguir ter esse que você está conseguindo de fazer esse envolvimento, buscar parcerias para um resultado positivo. Então, Michele, a gente fica muito grata por você dispor seu tempo para estar aqui com a gente. Para as pessoas que estão nos assistindo, né, que se preocupem com esse tema, que o Brasil saia
desse ranking de segundo lugar no mundo. E assim, gratidão para você, que Deus ilumine seu trabalho, que você cresça, que depois a gente tenha mais e mais resultados positivos da sua trajetória. E aí a dica, gente, se quiser, vá lá, peça espaço, diga, olha, eu gosto disso, eu quero trabalhar isso, e faça a diferença, porque a gente precisa de pessoas que façam a diferença onde tiver. Um grande abraço para você, uma excelente noite. Eita, eu esqueci de ver as perguntas, eu não tô... Gente, eu tenho que botar óculos, mas já não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para perguntar, Michelle. Se tiver alguma pergunta, repitam, porque eu não tô vendo mais, viu? Mas assim, ó, tem muitas palminhas. Muito obrigada, excelente explicação. Então, teve aqui vários. E eu não sei se tem alguma pergunta. Gente, se teve alguma pergunta que eu não vi. Doutora aqui, Gesiana arrasou. Jairo entrou agora. Então, assim, Michele, muitos elogios para você. Muitíssimo obrigada mais uma vez e uma excelente noite. Eu só tenho a agradecer, professora, que próximos encontros a gente pode marcar, né, para tentar melhorar essa questão da hanseníase, né? E aí, foi um prazer mais uma vez. Prazer todo nosso, a Sabeste agradece, em nome da nossa presidente, doutora Sônia, e nossa diretora de marketing, né, que nos ajudou fazendo essa capacitação para estarmos aqui. Um beijo a todos, uma boa noite. E hanseníase, gente, identificou, tratou, curou.